Oi gente, aqui é o Vitório e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o livro Darwin Sem Frescura. Bom, pela primeira vez aqui no canal eu estou trazendo um livro que não é literatura, por assim dizer, né? Esse é um livro de não ficção. Eu resolvi trazer esse livro para vocês porque parece que a gente está num momento em que a sociedade, especialmente a nossa, né, está passando por uma crise de pseudociência, anticiência, antivacina. Quer dizer, a gente tem que ver nos jornais, né, notícia pedindo para as pessoas se vacinarem, e não faz sentido isso, né? Uma desinformação, fake news, todo canto. Então resolvi trazer um livro do Pirula, que ele escreveu em coautoria com o Reinaldo. Né, o Pirula, para quem não sabe, ele é um biólogo, paleontólogo, youtuber, divulgador científico. Ele tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, se quiser ir lá conferir, ele tem um monte de vídeos sobre ciência, muita coisa boa. E ele escreveu esse livro em parceria com o Reinaldo, que é um jornalista. Eu tenho que confessar, eu não conheço muito bem o trabalho do Reinaldo. Com certeza eles trabalharam bem e o livro saiu excelente. Então assim, vou contar um pouquinho como é que é o livro, né, a leitura e tudo mais, e o que ele aborda. E já vou desde já deixando minha recomendação, porque eu acho que ele é bom em qualquer momento, mas no momento que a gente está vivendo, ele é muito melhor. Primeira coisa, assim, dizer boa é que ele é escrito como se fosse um diálogo, né, ou um vídeo no YouTube, né? Você vai lendo o livro e, ao mesmo tempo, parece que o próprio Pirula, né, para quem já viu os vídeos dele, parece que ele está conversando contigo. Então a leitura ela flui com uma facilidade, você fica envolvido. Então, às vezes, mesmo tratando de um assunto que possa parecer um pouquinho mais complicado ou tudo mais, quando ele fala de cladisca, tem até um vídeo dele sobre isso, não é um assunto tão simples assim, mas o livro ele é bem escrito, ele é bem direto, é bem próximo, então você fica envolvido rapidinho. Outra coisa interessante é que ele diz isso logo no início do livro, que os capítulos são divididos um do outro. Basicamente assim, você lê o primeiro capítulo, que é o que ele recomenda, e depois todos os outros você pode ler fora de ordem, dependendo do assunto que te interessa mais. Então é até bom se você esqueceu uma coisa, quiser relembrar, você pode consultar aquele capítulo sem se preocupar com uma narrativa maior, sem se preocupar que cada pedacinho, né, precisa de uma informação do anterior. Então assim, você lê o primeiro e os outros você vai complementando para fazer um conhecimento total, mas cada coisinha pode ser separada. Em cada capítulo também é legal que sempre tem um esqueminha. Assim, cada capítulo trata especificamente de um assunto em parte, mas ele põe uns esqueminhas. Eu vou colocar um aqui em cima, só para vocês terem uma ideia de como é que é. E é legal que assim, eles são bem bonitinhos, assim, bem didáticos. Eu diria que é até melhor do que aqueles que a gente via na escola. E ajudam a ilustrar bem o ponto que ele levanta em cada capítulo, cada narrativa, né, cada explicação. E assim, terminando os capítulos, eu achei muito legal que a bibliografia que ele coloca, ele põe no final exatamente do capítulo, não no final do livro. Às vezes quando a gente lê um livro e vê a bibliografia toda no final, eu pelo menos acho meio chato, porque você vê aquela bibliografia enorme, 3, 4, 5 páginas de bibliografia, toda em ordem alfabética, e você não sabe o que cada ponto era importante para cada assunto. Nesse não, a cada capítulo ele já diz a bibliografia, então se você quiser ler um pouquinho a mais sobre aquele assunto, já está logo ali, dizendo cada títulozinho bonitinho, pertinente para cada capítulo. Para tentar explicar um pouquinho mais, eu vou tentar dizer o que ele fala em cada capítulo do livro, talvez não todos, mas enfim, assim, de uma forma bem sucinta, para vocês terem uma ideia de como é que é. Como eu já disse, né, no primeiro capítulo, ele dá um parecer, né, um panorama geral do que você precisa saber para entender o resto. Mas assim, ele não fala só explicando como se fosse uma aula. Mas o bacana, desde já dizendo, é que ele não vai só dando as informações como se fosse uma aula. Ele vai colocando mais coisas, coisas interessantes que são bem relacionadas ao cotidiano. No primeiro capítulo mesmo, ele fala da evolução, mas também faz uma relação com a intolerância à lactose. Eu, por exemplo, até tenho, então achei super interessante. No capítulo 2 ele fala do que seria o elo perdido. Na evolução,
né, o que a gente conseguiu, né, a humanidade, pegar até hoje, são vários pedaços, né, estudados, analisados, só que às vezes tem um buraquinho entre um e o outro, entre um e outro estágio evolutivo. E as pessoas começam a chamar de elo perdido, né? O que tinha aqui nesse pedacinho que não tem mais para frente. E ele explica que não tem bem esse elo perdido, que as coisas vão ligando e às vezes você acha o meio desses elos. Então tudo vai fazendo sentido ali, tudo é bem lógico e bem cadenciado. O 3 é um dos meus capítulos favoritos. Eu gostei muito, praticamente, do livro inteiro, mas óbvio que teve alguns que eu gostei mais. E o 3 fala das extinções que ocorreram nos períodos de evolução da Terra, né? E alguns muito recentes, assim, em termos, né, do nosso planeta, né, da existência do planeta. E ele fala até em especial, acho que até porque é a área dele também, né, dos dinossauros. E o que aconteceu para a extinção deles, né? E fala que, assim, mais uma vez, voltando no ponto de coisas relacionadas ao nosso cotidiano, o aquecimento global, ele tem uma relação bem direta com a extinção de espécies. Então pode ser que daqui a pouco a gente esteja vendo cada vez mais espécies extintas, né, graças ao aquecimento global. Ele fala depois, isso em outro capítulo já, eu vou parar de falar dos capítulos e vou seguindo adiante. Fala de como o DNA é transferido de um ser vivo para o outro, como a informação genética é transferida de um ser vivo para o outro, né? Que a gente acha que só acontece, não é bem assim, né? Não só acontece. Tem um porquê da gente ter características dos nossos ancestrais, sejam eles nossa espécie ou dos outros que chegaram, né, que levaram a gente a chegar onde a gente está. E ele também mostra isso relacionando com um exame de DNA. Por exemplo, um exame de paternidade, que a gente, né, imagina, poxa, como é que você faz um exame que é capaz de dizer com uma certeza assim, milimétrica que aquela pessoa é pai daquela criança. Outro capítulo ele fala sobre a homossexualidade, ele fala como é perfeitamente normal a homossexualidade, como acontece em outras espécies, né, o processo que isso acontece no período da gestação, no período que o ser vivo está em formação, tudo isso. Então, assim, ele chega a mostrar a diferença também da sexualidade para a transexualidade, tudo explicado de forma biológica. É super interessante. Ele fala também, né, como isso acontece em várias outras espécies. Então, assim, não tem nada de criação nem de escolha, né? Assim, é uma etapa, né, do desenvolvimento mesmo. O capítulo 6, se não me engano, ele fala de um outro tema que eu achei muito interessante. O capítulo 6 foi um dos outros que eu gostei muito, que ele fala de o que você precisa para categorizar uma espécie. Eu lembro que na escola dizia que a gente tinha que ter, né, 2 indivíduos produzindo uma prole fértil, né? Fértil e capaz de se reproduzir também. E aí ele já desmistifica e diz que não é bem assim, né? Que não é tão simples assim. Que ele até dá um exemplo de um período bem atrás na história, que tigres cruzavam com leões lá na Índia e criaram descendentes férteis. E até hoje a gente tem esses bichos híbridos em algum lugar. Só que, óbvio, não tem mais como, porque por meio do ambiente um leão não se encontra mais com um tigre. Mas não é tão simples. Eu até lembro porque na escola eu perguntei isso ao meu professor. Eu falei, pô, professor, mas se tiver um cachorro e um lobo, eu já ouvi dizer do cruzamento de um cachorro com um lobo e que dava filhote também. Aí eu até lembro que ele passou a mão na cabeça e falou, deixa pra lá isso. Ele deu um sorriso assim, meio que dizendo assim, olha, fica só com isso mesmo e depois a gente conversa. Tem outro capítulo que ele fala também da evolução, mas ele mostra como a evolução influencia no nosso comportamento social. Esse é um capítulo ótimo também, é difícil até de eu sintetizar aqui, senão eu teria que falar, praticamente ler o capítulo inteiro, mas esse é excelente. E, se não me engano, no último, ele fala como a evolução das espécies não é a evolução de Pokémon, né? A pessoa, o ser, o indivíduo, ele não escolhe evoluir, né? Como um Pokémon. Então, basicamente é isso. O livro é muito bom, eu recomendo demais aqui o livro do Pirula com o Reinaldo. Sim, excelente para os dias de hoje, para quem quer aprender um pouco mais. Eu já emprestei, a pessoa adorou também, então recomendo muito. Assim como eu li em menos de uma semana, e a pessoa que eu emprestei também já está aqui de volta. Muito bom. Se você gostou, eu vou
deixar o link para comprar o livro aqui embaixo na descrição. Você, se quiser comprar, ajuda pelo Amazon, você ajuda o canal. E é isso aí, gente. Se gostou, deixa um like. Se tiver algum interesse, deixa um comentário, se inscreve aqui e até a próxima.